Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma aula aí, a nossa aula 1.3, tá bom? Do nosso material. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Silva Abençoado. Você pode me seguir aí no Instagram, tá bom? No Instagram aqui, fabiosilva.abençoado. E no Facebook você pode me colocar aí como Fábio Silva Abençoado ou Fábio Silva 3, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aí, pessoal, da Lei Complementar 840. Inclusive, eu sou autor do livro da Lei 840, não é? Você vai saber aí melhor no decorrer dos vídeos. Eu tenho também um CD que ajudou muitas pessoas a serem aprovadas em concurso aqui da Lei 840, que ajuda muito no seu estudo. E também tem outros CDs aí. Enfim, nós vamos continuar nossa aula de forma bem objetiva. Tá bom? Tudo ok? Hoje nós vamos falar aí dos requisitos básicos para investidura em cargo público. Parece muito com a Lei 8.112, mas tem algumas diferenças. Olha só, eu tenho aí, são requisitos básicos a nacionalidade brasileira. O que significa isso? É o brasileiro nato ou naturalizado. Depois, a idade mínima de 18 anos. Observe que essa idade mínima de 18 anos é para ingresso em cargo público, são requisitos básicos para investidura em cargo público. Por que eu estou dizendo isso? Porque para emprego público ocorre a chamada emancipação lá no Código Civil. Então, uma pessoa, por exemplo, com 17 anos, que passa num concurso de banco, ela consegue ser investida em emprego público. Agora, aqui no cargo público, tem que ter no mínimo 18, tá bom? Outro requisito, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Cuidado que tem algumas provas que afirmam que esse nível de escolaridade ele deve ser definido em edital. Isso é incorreto. Ele deve ser definido em lei. Então, tome cuidado. Esse nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, ele é definido em lei. Tá bom? Depois, nós temos aí a aptidão física e mental. Tá bom? Cuidado que eles trocam essa conjunção aditiva por física ou mental, física e moral, e vai estar errado. É uma questão realmente de decoreba aqui. Depois nós temos seguindo, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, tá bom? Ele tem que ter a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Lembre-se que a quitação com as obrigações militares é somente para os homens, tá? E depois eu tenho aí gozo dos direitos políticos. Ele tem que estar na sua plenitude dos direitos políticos. São requisitos básicos para investidura em cargo público, logo a lei pode estabelecer outros requisitos. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar um pouco agora da posse e do exercício. Muito bem, em relação à posse, a posse é um ato solene, mas antes de você tomar posse, é preciso que haja uma nomeação. Então essa nomeação, tendo em vista que o DF tem somente 2 poderes, essa nomeação ela vai ser feita no poder executivo, pelo governador, tá bom? No poder executivo é feito pelo governador, tranquilo? E no poder legislativo, lembra, no DF não tem poder judiciário, então no poder legislativo eu tenho a Câmara Legislativa do DF e o Tribunal de Contas do DF. Então, se você passou no concurso da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, quem vai te nomear vai ser o presidente da Câmara Legislativa ou o presidente do Tribunal de Contas. Tranquilo? Muito bem, aí você foi aprovado no concurso, você passou dentro do número de vagas e aí houve a nomeação, que é o ato solene. Se houve a nomeação, você vai ter que tomar posse. E qual o prazo que você toma posse? O prazo para tomar posse, ele é de 30 dias, tá bom? O prazo para tomar posse, ele será de
30 dias. E você pode utilizar a procuração com poderes específicos, tá bom? Procuração com poderes específicos. O que seria isso? Ora, vai ser aquela ideia da procuração de outorgante e outorgado. Então, por exemplo, eu, Fábio abençoado, outorgo poderes para você tomar posse em meu nome, a ser realizado no dia tal, para cargo de provimento efetivo tal da Câmara Legislativa. Então é mais ou menos assim, tá bom? Muito bem. Observe que o prazo para ele tomar posse é de 30 dias. E se ele não toma posse no prazo, torna sem efeito. É como se não tivesse ocorrido a nomeação, tá bom? O que eles colocam em prova aqui? Eles colocam em prova que se ele não toma posse em 30 dias, ele será exonerado. Isso é mentira. Se ele não toma posse no prazo de 30 dias, torna sem efeito. Observe também que uma novidade muito importante na Lei Complementar 840, que não tem lei nenhuma, que o servidor aprovado em concurso e nomeado, ele pode solicitar o reposicionamento no prazo de 5 dias. Então, no prazo de 5 dias, ele pode solicitar o seu reposicionamento para o final da lista de aprovados, de classificados, tá bom? Se você está achando o vídeo muito rápido, você pode voltar, dar um pause aí, para que você possa anotar. E aí, você quiser o material completo, você pode entrar no meu blog que está disponível, tá bom? Professor Fábio Silva, @blogspot. Eu vou colocar aí o meu link do meu blog. Muito bem. Observe também que esse prazo para tomar posse, ele pode ser suspenso por algumas licenças, e isso é uma novidade, tá? Então tem algumas licenças aí que suspende o prazo para tomar posse. Quais são elas? É a licença médica, a licença odontológica, a licença maternidade, paternidade e serviço militar. Já caiu muito isso em prova. Então vou falar novamente, ó. Licença médica, odontológica, maternidade, paternidade e serviço militar. Eu coloco isso até no meu CD. Eu falo isso, ó. Licença médica, odontológica, maternidade, paternidade, serviço militar. Médico, odontológica, maternidade, paternidade, serviço militar. De novo, médico, odontológica, maternidade, paternidade, serviço militar. Realmente é decoreba. Esse aqui você tem que decorar para que você não possa errar uma questão dessa na sua prova. E agora eu quero terminar essa parte aqui falando de algumas notas abençoadas, tá bom? A nota abençoada 1, NA1. Cuidado, é vedado o ato de nomeação, posse e exercício com efeitos retroativos. Aí você me fala, professor, mas isso já é um absurdo. Mas não existia essa proibição na lei, acontecia, tá? Acontecia de nomear uma pessoa com efeito retroativo. Então, por exemplo, nomear a pessoa hoje e começa a contar do ano passado. E ela recebia uma retribuição aí muito boa financeira e não pode mais, tá bom? Depois, os requisitos do cargo, ele deve ser comprovados no ato da posse. Observe que a posse é um ato solene, tá bom? A posse é um ato solene. E agora o mais importante para você, anotar. Para você, até para você que é advogado, que é juiz, é importante você anotar, anota, porque isso está na lei e diz o seguinte, que o aprovado em concurso dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Aí você me pergunta, professor, já era assim? Não, na lei não era. Eu tinha uma disposição na jurisprudência que o aprovado dentro das vagas tem direito à nomeação, mas a Lei Complementar 840, ela inova, é a única do país que declara isso expressamente, que o aprovado em concurso dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Então, por favor, anote isso aí. Você advogado, você aluno, você candidato, você juiz. Que essa é uma parte essencial para você que estuda para
concurso. E outra coisa muito importante que eu quero dizer para você aqui é que antes da posse ele deve passar por uma inspeção médica oficial. Então, antes da posse, ele passa por uma inspeção médica oficial. Cuidado, isso cai em prova. Isso cai em prova. Então, antes da posse, ele passa por uma inspeção médica oficial. E no ato da posse? Ora, no ato da posse, ele apresenta 4 declarações. Ele apresenta 4 declarações. Vejamos quais são essas declarações. Muito bem. No ato da posse, ele apresenta 4 declarações. Então, vamos lá. A primeira declaração, de bens que constituem o seu patrimônio. Isso aí você certamente já viu na sua legislação, isso aí é normal. Depois, eu tenho a declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública, tá bom? Cargo, emprego ou função pública. Depois nós temos aí a comprovação dos requisitos básicos. Isso aqui é novo, é importante você prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é novo. E depois de impedimento legal, tá bom? De impedimento legal. Cuidado que é nula a posse sem a apresentação desses documentos. Isso aí também é novo, já caiu em prova anterior e você tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Então vamos lá, de bens que constituem o seu patrimônio e depois de acumulação de cargo, emprego ou função pública. Cuidado, que a acumulação ilegal de cargo público é causa de demissão, salvo quando, salvo quando houver compatibilidade de horários e nos seguintes casos. Se ele for direto na prova, tá errado. Tome cuidado. Isso parece bobo, mas não é. Então, por exemplo, se ele falar bem assim na sua prova, João é professor na Secretaria de Educação do DF e passou no concurso de professor da UNB. Nesse caso, João poderá acumular os 2 cargos de professor? Está errado porque ele não falou de compatibilidade de horário. Então, se houver compatibilidade de horário, ele pode exercer 2 cargos de professor, anote isso, ou ele pode exercer, se houver compatibilidade, um de professor mais outro de técnico ou científico, tá bom? E esse técnico ou científico, ele pode ser nível médio ou nível superior, depende da lei que criou o cargo. Ele pode exercer também 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, se houver compatibilidade de horários, isso é essencial. Depois, um de servidor, mais outro de vereador. E ele pode. E tome cuidado com a emenda constitucional número 101 de 2020. Diz o seguinte, essa emenda constitucional, que o policial militar e o bombeiro militar, ele pode, se houver compatibilidade de horários, exercer o cargo de policial e de bombeiro, mais o de professor ou da saúde. Então, cuidado que isso é novo. O policial militar e o bombeiro, ele pode exercer um profissional da saúde ou de professor, beleza? Isso é novo, isso é importante e isso ainda não caiu na prova. Então, tome cuidado com isso. E depois de tomado posse, então, ele vai ter que entrar em exercício. E o que é entrar em exercício? Ele trabalhar efetivamente, ele começar a trabalhar. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Observe que, ao entrar em exercício, inicia a contagem do tempo de efetivo serviço. Ele tem um prazo para entrar em exercício. Professor, qual o prazo para ele entrar em exercício? É o prazo de 5 dias úteis. Cuidado, não são dias corridos, são 5 dias úteis. E se ele não entrar em exercício no prazo, professor, ele será exonerado. Tome cuidado que a exoneração não é punição.
Mas nesse caso aqui, a lei determina que ele seja exonerado. Então, ele não entrar em exercício depois de tomado posse, ele será exonerado. Diferente de ele não tomar posse no prazo, que torna sem efeito. E cuidado que cabe à autoridade competente para dar posse ao servidor é o titular da unidade administrativa. Então tá aí, essa parte da nossa aula é uma aula show de bola, campeão para você, e nós vamos aí aguardar a nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, dar uma curtida, um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!